Você sabia que o maior ícone de Hollywood tinha raízes ciganas? Sabe de quem estou falando? Venha assistir ao vídeo e descubra conosco. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanuchi e hoje vamos falar do grande ditador Charlie Chaplin. O próprio Charlie Chaplin não escondeu em sua autobiografia que seu pai era cigano e que sua mãe era de origem cigana. Mas nunca foi encontrada a certidão de nascimento de Chaplin. E em 2012, décadas após sua morte, ele morreu em 77, sua filha, Victoria Chaplin, encontrou uma carta que pode explicar o porquê. Entre os móveis que ficaram na casa, havia uma mesinha de cabeceira que Chaplin manteve trancada durante muitos anos, e a filha, inclusive a Victoria, precisou contratar um chaveiro para poder abri-la, e havia uma carta manuscrita que revelava grande parte desse segredo. E essa carta, escrita por Jack Hill, um cigano romanichel da Inglaterra, um trecho da carta chamava Chaplin de o pequeno mentiroso. E isso porque em sua autobiografia Chaplin afirmava que nasceu em Londres, e essa não era a realidade, pois esse cigano sabia a verdade. Daí o fato de ter escrito uma carta para Chaplin cobrando uma postura cigana de verdade, de honrar a sua palavra. A carta de Jack Hill afirmava que Chaplin nasceu em Black Patch, uma área, na realidade, muito famosa e tradicional por abrigar acampamentos ciganos, e que não tinha nada a ver com Londres, e que ficava próxima da cidade de Birmingham. E um trecho da carta dizia: "Você nasceu em Black Patch." E sua mãe, acompanhando-o ao circo do seu pai, acabou indo para Londres. Mas você não nasceu em Londres. E a carta dizia mais: Jack Hill afirmava que Chaplin veio para este mundo em uma caravana cigana que era chefiada por Esau Smith, um grande líder à época, um grande líder cigano à época. Confira a foto aí datada de 1905. E você pode estar pensando, mas por que Chaplin manteve isso em segredo? É óbvio, ele manteve isso em segredo por medo de sofrer o preconceito social, a discriminação social. Imagine se Hollywood teria realmente aberto as portas a esse gênio que foi Chaplin se soubesse que ele era de ascendência cigana. Claro que não. O preconceito e a discriminação têm invisibilizado a etnia cigana. E quando não, tem dado visibilidade pejorativa, visibilidade negativa. Em 2015, o filho mais velho de Chaplin, Michael, viajou para a cidade de Birmingham, justamente para visitar o memorial, que é uma homenagem à comunidade cigana que acampava naquela região, e obviamente à ascendência do seu pai, ou seja, então Michael também reconhece a sua origem, também reconhece a sua ascendência da etnia cigana e tem orgulho disso. Eis a foto aí para comprovar. Mas segundo revelou a sua neta Carmen Chaplin, ao dar uma entrevista para uma revista em 2021, ela disse literalmente isso. Ele estava muito consciente de sua ascendência cigana e afirmou ao pai dela e aos outros filhos que ele tinha orgulho de possuir essa ascendência e que eles também deveriam ter, mas que ele nunca tornou isso público para não sofrer o preconceito. Então vejam que a neta dele confirma justamente o fato de que ele nunca tornou pública a sua ascendência cigana justamente por medo de sofrer o preconceito e a discriminação. Você já está gostando do vídeo de hoje? Então taca o dedão lá no like, por gentileza, nos ajude, se inscreva no canal, compartilhe para que dessa forma a família da Embaixada Cigana cresça cada vez mais. Você é sempre muito bem-vindo neste canal.
Mas não pense você que pelo fato de Chaplin não ter tornado pública a sua ascendência cigana, ele era ele fosse medroso. Não, longe disso. Chaplin foi muito corajoso. Quer uma prova? Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial já estava a todo vapor, Chaplin escreveu uma sátira. Um filme que na realidade era uma sátira. Sobre quem? O grande ditador. Exatamente. Ele foi muito corajoso para ter escrito à época, satirizando Hitler. Claro que ele mudou os nomes. Rinkel era Hitler. Ou seja, Rinkel no filme era o Hitler. E Tomania é a forma que ele encontrou para chamar a Alemanha. Tá? Então, reparem, nada de medroso, pois para fazer isso em plena Segunda Guerra Mundial, ele tinha que ser muito macho, muito cigano. Então ele honrou a sua etnia, ele honrou a sua ascendência étnica. E o filme termina com um discurso que somente poderia ter saído da boca e do coração de um cigano. O discurso é extenso e eu vou deixar aí para vocês apenas um trecho, mas um trecho muito importante que deixa bem claro qual era o pensamento do nosso querido Chaplin. Sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não é esse meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se possível, judeus, o gentil, negros, brancos, ciganos. Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. Por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? Nesse mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém, nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio. Chaplin, a nossa estrela cigana. Esse foi o tema de hoje e espero vê-los na próxima quarta-feira. Um abraço a todos.